Maria vai fazer a nossa prece. Vamos lá. Desejo. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Quando você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo, no terreno do espírito, é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto em relação ao mal. A sentença de Jesus, procura e acharás, equivale a dizer, encontrarás o que deseja. André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Sinal Verde. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, nós vos agradecemos por esse momento de estarmos estudando a doutrina espírita. Agradecemos a equipe espiritual que nos assessora e que nesta noite, Senhor, possamos assimilar o estudo que o nosso irmão Maurício Mancini irá trazer para nós e que todos esses ensinamentos que recebemos da doutrina espírita possa servir de alicerce à nossa reforma moral, que saibamos utilizar a mediunidade de forma educada. Amparai, Senhor, a toda a humanidade, aqueles que sofrem. Obrigada, graças a Deus. Maurício, a palavra é sua. Bom, gente, obrigado pelo convite. Né? É complicado a gente estar aqui nesse momento que tem uma reunião lá que termina aqui 15 minutos depois eu tenho que estar na reunião do Paulo de Tarso. Essa é a vantagem da vida online, né? A gente consegue estar em Seropédica e em Sepitiba em 15 minutos. Mas quando o André me pediu para participar da reunião e que a gente trouxesse uma reflexão, ele tinha falado a respeito da continuação dos estudos, dos tipos de mediunidade. Eu fui até olhar lá no livro e tudo mais. Mas hoje pela manhã, enquanto eu estava preparando o material, refletindo sobre isso, eu acho que a gente tem um antes para comentar, um antes para refletir. Porque assim, nós estamos exatamente num ambiente virtual. A maior parte das nossas casas, e com razão, está fechada para atividades presenciais. Tá? Nós estamos aí diante de uma situação de enfermidade global, que é real, que não pode ser negada, que não pode ser minimizada. São raros aqueles de nós que não temos relatos de pessoas próximas ou queridas. Já tivemos 2 trabalhadoras do Paulo de Tarso que desencarnaram em função da Covid. Eu mesmo tive uma prima que recentemente, agora dia 16, partiu também. Então, não dá para botar panos quentes e fechar os olhos a isso. Então, nós estamos nas nossas casas, tá, fazendo o trabalho que é possível. E aí vem a questão, mas e as nossas reuniões mediúnicas, não é? E o trabalho com os espíritos? Como? Porque de vez em quando acontece, o pessoal começa a mandar mensagem pra gente, ai, tô passando por uma aflição danada, bota o meu nome na desobsessão. Aí a gente fala, olha, a desobsessão está interrompida desde março do ano passado, nós não temos as reuniões presenciais, mas não deixe de se sentir protegido. E aí é uma questão que a gente precisa colocar o seguinte, gente, a doutrina espírita, a codificação tem 160 e poucos anos, né? 164, se a gente quiser contabilizar certinho. E antes disso, como é que a espiritualidade tratava a obsessão? Como é que os espíritos eram atendidos? Porque quando a gente começa a pensar numa reunião mediúnica como se nós fôssemos os atores principais e a espiritualidade fosse a plateia que estivesse ali para colher os frutos do nosso trabalho, nós nos sentimos muito a última cereja no alto do bolo, né? Quando, na verdade, se nós formos pesquisar todo o processo da codificação, o que Allan Kardec fez foi aprender com os espíritos, mesmo os espíritos atrasados. Mesmo os espíritos sofredores. Aquelas entrevistas que o codificador coloca para nós, na parte 2ª do livro dos médiuns, analisando vários tipos de espíritos desencarnados, são estudos feitos em reuniões mediúnicas. Então, quando nós buscamos uma reunião mediúnica, tenhamos certeza, gente, que é para o nosso aprendizado, que é para o nosso aperfeiçoamento. Aquela ideia de que mediunidade é para praticar a caridade, ninguém nega isso.
É uma oportunidade preciosa, né? É uma chance incrível que nós temos de cooperar com os nossos irmãos que sofrem, para que eles encontrem também com mais facilidade o discernimento e tudo mais, mas considerar que sem as reuniões mediúnicas, a espiritualidade ficou sem o instrumento de socorro aos obsidiados encarnados, sem instrumento de socorro aos espíritos desencarnados, é nos iludirmos muito. E aí muda até a maneira como nós vamos estudar a mediunidade se a gente tiver essa percepção de que a participação numa reunião mediúnica, ela visa o nosso crescimento. Ela visa o nosso aperfeiçoamento. Tanto que se eu não estiver lá, uma hora ou outra vai aparecer um outro médium, vai aparecer um outro colaborador que vai realizar as tarefas que eu realizava antes. Nós todos somos, sim, muito úteis, muito importantes quando nos colocamos à disposição do bem para a realização da tarefa. Mas nenhum de nós é insubstituível. Nenhum de nós, né, vai poder assumir aquela postura, se eu não for hoje o centro não abre. Eu já tive que arrombar centro espírita para fazer palestras, né? Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra numa cidade aqui perto. Você está rindo, André? É verdade. A gente que tem muito tempo de estrada passa por cada coisa. E aí a gente chegou mais uma hora cedo, porque a minha convicção mineira é o seguinte, é melhor uma hora antes que um minuto depois. Então eu cheguei mais ou menos, estava de ônibus ainda nessa época, né? E aí peguei o ônibus, fui para lá, cheguei uma hora antes. Quando faltavam 10 minutos para a reunião da palestra, chega um companheiro que salta de um ônibus também, vem andando devagarinho, cumprimenta a gente, eu estava com algumas pessoas, e aí ele começa a palpar os bolsos. E aí faz assim, esqueci a chave. O centro era uma espécie de uma casa, tinha um terreno, quintal, uma cidade pequena. E aí a gente conseguiu entrar no quintal, né? E começamos a olhar se tinha alguma das possibilidades, se alguém tinha deixado uma porta aberta, que nada. E aí um dos meninos que estava comigo, a gente da juventude do Paulo de Tarso, ele pegou uma janela, ele viu assim, essa janela aqui não está trancada. E aí ele enfiou a mão por baixo da janela, assim, mexeu aquela janela de madeira antiga, que mexia um rolete assim, abriu a janela, pulou pela janela, arrombou o centro mesmo, pulou pela janela e abriu os trincos da porta, a gente entrou e fez a palestra. Depois a pessoa foi em casa buscar a chave. Então, achar que se eu não tiver, o centro não vai funcionar, a espiritualidade mostra que abre-se uma janela para a gente entrar e trabalhar, né? Ou para outras pessoas poderem trabalhar. Então, essa preocupação que muitas pessoas têm de, eu estou em casa, eu não estou exercitando a minha mediunidade, e aí vale recomendar realmente os vídeos. Nos vídeos eu cito bastante livros, muitos. A série Manuel Filomeno de Miranda, a série André Luiz, são ricas para nos acalmar nesse sentido. A gente vai perceber lá nesses livros que a maior parte do trabalho mediúnico, com os encarnados inclusive, com os médiuns tarefeiros da reunião, não ocorre durante a reunião. Não ocorre no momento presencial ali em que nossos corpos estão reunidos e as nossas mentes tentam se unir, fazendo um esforço danado para ficar unidas lá e manter a vibração boa para os espíritos poderem alcançar a gente. Ocorre durante o sono. Ocorre durante o desdobramento pela noite. Então, todos nós que trabalhamos em reunião mediúnica e que não estamos indo à casa espírita fazer parte de uma reunião mediúnica presencial, se nós permanecermos em boa sintonia, se nós permanecermos com os pensamentos elevados e confiantes de que a espiritualidade continua a nos assistir, mesmo sem a reunião presencial, nós seremos levados pelos benfeitores espirituais e participaremos das nossas reuniões e realizaremos os nossos aprendizados. Porque muita gente fica assim, mas é uma culpa danada que eu sinto do centro estar fechado, e a caridade que a gente tinha que fazer, e a consolação que a gente tinha que fazer. E a gente tem que pensar, eu estou gostando muito, eu já recomendei até para o André, pedi que ele passasse até para o grupo, né, uma playlist do canal espiritismo.net, que é o Filosofia de Emmanuel. E num dos vídeos, e é uma turma muito agradável, companheiros muito queridos, cada vez me sinto mais amigo e mais próximo deles, apesar da gente nunca ter estado presencialmente junto, mas assim, de pontos diferentes do nosso país, nós temos amigos. E aí, numa dessas reuniões, numa dessas programas, ele chamou a atenção para esse fato. Alguém perguntou, eu não estou indo trabalhar mediunicamente, será que eu estou deixando a espiritualidade na mão? Será que eu estou deixando de cooperar? Porque pode ter passado pela mente de nós aqui. Nós temos 9 pessoas reunidas aqui agora, outros podem chegar, outros vão ver isso depois lá na internet, e fica sempre essa colocação, será que eu estou fazendo? E aí o Gustavo fez um questionamento que eu achei super pertinente. Depende muito da nossa intenção. Se a gente tem esse cuidado, a percepção de que eu vou ao centro, abrir uma reunião mediúnica presencial, participar dela, porque eu desejo muito fazer o bem e me sinto bem fazendo o bem assim, apesar do risco que nós vamos correr com a enfermidade, isso é louvável. Mas, se eu deixar de considerar que eu posso, nessa reunião simples,
no deslocamento, no toque numa superfície, se eu pegar de repente no corrimão de um ônibus, ou se eu tocar no portão que tenha sido recentemente contaminado, eu posso estar imunizado e ainda assim levar para dentro de casa a enfermidade, ou contaminar uma pessoa próxima, uma da vizinhança. Então todas essas coisas precisam ser consideradas quando a gente fica com crise de consciência de que não está trabalhando o suficiente. Nós não estamos trabalhando do mesmo jeito. O André falou antes da gente começar a reunião que, assim, como essa pandemia veio nos ensinar métodos novos. Tá aqui, nós estamos numa reunião. Eu estou em Seropédica, vocês estão a maioria em Sepetiba, né? Tem alguns de Itaguaí que eu vi também lá na lista, mas nós estamos juntos, nós estamos reunidos e nós estamos realizando o possível, trocando informações, permitindo inclusive projeções com mais facilidade do que aquela parafernália toda que tem que levar para o centro, né? Computador, data show, e monta tudo e depois desmonta tudo aqui. Depois que eu terminar o clique aqui, daqui a 5 minutos eu entro na reunião do Paulo de Tarso e estou em outra sala. Então, aprendemos recursos novos. E com relação à mediunidade é a mesma coisa. Outra coisa que é muito importante nesse período é que técnicas novas. Então a gente teve que se desdobrar para ensinar. Vida de professor online não é fácil, né? Por isso que eu comentei com o André que eu não tinha condições de participar de todas as reuniões ou de com muita frequência. Hoje é uma exceção, porque estava liberada a agenda, era feriado também, né? Não adiantou nada. Acordei 5h40 da manhã do mesmo jeito e vou terminar às 10 horas da noite do mesmo jeito. Acabei de colocar um vídeo novo lá no canal de professor que os meninos estão usando. Por isso que eles entraram com esse link de professor, tá, gente? Porque eu tô no canal que eu uso com os meus alunos e não eu tô na conta que eu uso com os meus alunos e não na conta que eu uso normalmente para fazer tarefas do movimento espírita, porque tinha que ser prático aqui. E então é interessante a gente perceber o seguinte: a gente teve que aprender, a gente teve que se virar. Vai ser impossível, depois que eu voltar para a parte presencial, que eu dê aula do mesmo jeito que eu dou hoje, depois de tudo que eu aprendi, depois das técnicas novas que eu aprendi, depois de metodologias ativas que a gente tem que usar para poder fazer vida online. Então, melhoramos em alguns aspectos. E aí na mediunidade, né? Onde e em que na mediunidade nós podemos buscar um lado positivo desse distanciamento, dessa paralisação das atividades práticas. Das atividades práticas, entendamos bem, presenciais. Das atividades práticas, entendamos muito bem, lá na reunião, no centro, naquele dia marcado. Porque nós continuamos, desdobrados pelo sono, nos nossos momentos de repouso, realizando atividades práticas de mediunidade, sim. Desde o primeiro, a maior parte dos livros do Manuel Filomeno de Miranda mostram isso. Que médiuns encarnados, pela sua própria constituição do perispírito, são levados ao mundo espiritual para atuar lá como médiuns também. Então nós vemos isso acontecer com muita frequência. E aí, lógico, essa oportunidade que nós estamos tendo é de nós revermos, revisarmos. E aí eu entro no tema. Os tipos de mediunidade. Porque de vez em quando as pessoas querem participar de uma reunião mediúnica, e aí eu volto à frase do Gustavo Silveira, lá do Filosofia de Emanuel. Já estou fazendo a propaganda aqui, tá? O canal é espiritismo.net, a playlist é Filosofia de Emanuel. Um trabalho lindo, um trabalho magnífico. Sem contar que temos jovens trabalhando. O que para nós, que já passamos aí de mais de metade de um século de vida e às vezes metade de um século de trabalho, né? A gente fica compensado, fica cheio de esperança, porque sabe que o movimento vai continuar, que o movimento vai prosseguir e que ele está em boas mãos. Prestem atenção lá na playlist, quem tiver a vontade de assistir, que vocês vão ver como que a juventude espírita tem realmente se desenvolvido e crescido para o trabalho no bem. E aí, voltando aqui à questão da mediunidade, qual é a intenção? Vamos aproveitar então esse momento para avaliar. Eu quero participar da reunião mediúnica por quê? Por curiosidade? Para ver espírito se comunicar? Porque de vez em quando a gente fica lá meio como bisbilhoteiro da vida alheia, né? E aí, em todas as obras que eu estudei até hoje sobre desobsessão, principalmente, o trabalho da desobsessão, sempre é colocado que aquele momento é terapêutico. E nenhum de nós, encarnado, vai chegar num CTI de hospital e ficar perguntando para as enfermeiras qual é a doença de um paciente que está ali no respirador. Mesmo que a gente imagine, até suponha que ele tenha Covid. Mas, com relação aos espíritos, a mesma coisa. As dores deles não são para ser expostas publicamente. Não são para matar nossa curiosidade. Então, se nós não temos um objetivo de crescimento, de contribuição, melhor não estar. Esse momento de estudo teórico que nós estamos tendo aqui é extremamente positivo. Eu trabalho em reunião mediúnica desde 1986, né? E eu ouvia durante muito tempo nessa casa espírita onde meus pais começaram a frequentar em 76, né? As pessoas não tinham o hábito de fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Sabe, é tão bom estar reunido com vocês aqui, ver Rosa, ver Ângela e os outros, porque nós estamos estudando, indo à base, tentando encontrar na teoria
sustentação para que a nossa prática seja de melhor qualidade. E eu ouvia muita gente dizer assim, eu sou médium de berço, eu não preciso estudar mediunidade, porque a minha mediunidade é natural. E aí ia para a reunião mediúnica, fazia na reunião mediúnica o que a criança faz no berço. Quando não fazia coisa pior, né? Era um tal de se jogar no chão, era um tal de se bater na mesa, gritar muito. E era muito complicado. Minha mãe começou a trabalhar nessa reunião mediúnica uns anos antes de mim, e ela chegava em casa com as canelas roxas. E eu estranhei, uma vez eu perguntei brincando, mãe, você foi para a reunião mediúnica ou foi jogar futebol? Aí ela disse, não, meu filho, é que o João senta de frente para mim na mesa. E quando ele recebe espírito, ele faz assim, estica as pernas e acerta o bico do sapato na minha canela, muitas vezes. Então, é médium indisciplinado, é médium desequilibrado, que não estuda e que não se estuda. Então, todos nós aqui, e os que vão ver esse trabalho depois, estamos tendo uma oportunidade preciosa de nos estudarmos. Minha faculdade mediúnica está bem cuidada? Quais as que eu tenho? Será que todas as faculdades mediúnicas são cabíveis numa reunião, por exemplo, como a desobsessão? Numa reunião de educação mediúnica, e quem assistiu aos vídeos na sequência que a gente publicou lá na playlist, a gente tratou primeiro da obsessão, né? Depois tratou da educação mediúnica. Por quê? Era uma necessidade, era uma urgência daquele momento. Os vídeos foram sendo construídos a partir de uma demanda. Mas, quando a gente fala de educação mediúnica, ela tem que vir antes da prática desobsessiva. E ali sim a gente vai aferir, a gente vai verificar se as criaturas têm algum tipo de faculdade ostensiva que seja ferramenta de trabalho numa reunião como a desobsessão. Mas eu sou um ótimo psicógrafo. É verdade, mas a reunião de desobsessão, a psicografia não é a faculdade mais fluente. Aquela que vai permitir o diálogo com o sofredor. Vocês já imaginaram um espírito sofredor, um suicida, que é levado à reunião mediúnica de desobsessão para receber ajuda, e ele tem que ir lá pegar um papel, escrever, dizer o quanto ele está sofrendo. Aí alguém vai ter que ler aquelas letras que não vão estar bem legíveis e tentar decifrar aquilo e depois falar com ele. Vai ficar muito lento. Então é lógico, reunião de desobsessão é psicofonia, é clarividência, clareaudiência, uma intuição muito forte. E aí, se a gente quiser consultar uma obra boa sobre isso, é o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, porque ele vai mostrar lá o Raul Silva como o dirigente de uma reunião mediúnica, e ele não é médium ostensivo. Ele não tem psicofonia, ele não psicografa, mas ele tem a intuição, ele tem uma sintonia fina com os benfeitores espirituais, então ele percebe as imagens mentais que são projetadas para ele. Todos esses tarefeiros têm lugar numa reunião como a desobsessão. Agora, alguém que está lá só para ter a bisbilhotice, ou então aquela coisa que a gente se convence assim, não, eu sou médium de sustentação. Quem que inventou isso? Onde é que tem isso na codificação? Nem na codificação e nem nenhuma obra subsidiária séria, de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Anjos, Hermínio Miranda, não tem. Tá? Existe até as equipes de passistas, quando os médiums ainda estão naquela situação em que eles não conseguem se recompor por si mesmos. Mas isso numa reunião de educação mediúnica bem feita, numa reunião de educação mediúnica em que as pessoas realmente confiam na espiritualidade, os próprios tarefeiros da mediunidade aprendem a se refazer do contato com um espírito muito sofredor. Porque eles deixam energias densas, eles deixam pensamentos às vezes conturbados que nós precisamos num momento de aquela respiração, aquele recondicionamento, o contato, a sintonia com os nossos guias outra vez, para poder nos melhorar. Então tudo isso é interessante ser preparado. E aí quando a gente pensa lá nos tipos de mediunidade, que pelo que me falaram era o item 176 lá, foi uma coisa que correu lá no grupo, Então a gente vai percebendo o seguinte, quando Kardec estuda esses tipos de mediunidade, ele não quer dizer que todas elas têm que estar em reunião mediúnica, que todas elas têm que estar em ação prática, mas que nós muito frequentemente vamos usar várias dessas faculdades mediúnicas de forma muito sutil, de forma imperceptível até, em outras tarefas da casa espírita. Por exemplo, qualquer criatura que não tenha aquele momento do encaixe numa reunião como a desobsessão, pode, até deve, trabalhar com o passista, na reunião pública, na reunião de passes. Porque ele vai ser ali um baita intermediário, ele vai transmitir os fluidos que os benfeitores quiserem transmitir para as pessoas. Tá? Sem se supor médium de cura por causa disso. Eu sou médium de cura, vou lá dar no passe, a gente monta uma reunião de cura aqui especial para poder fazer cirurgias espirituais, a fila vai dobrar o quarteirão. Se botar uma reunião de estudo, às vezes tem um público menor do que a gente está tendo aqui na virtual. Então é importante acordar as pessoas para que elas reflitam assim, por que a reunião mediúnica? E aí, mais uma vez, a gente volta lá a Kardec na codificação. E depois eu vou citar uma outra obra, que não é exatamente das do Pentateuco, mas é que ela orienta para nós o comportamento do dirigente.
em relação a essas demandas. Como eu já passei por mais de uma casa espírita e tive a oportunidade de participar da direção de mais de uma casa espírita, esse assédio do eu quero ir para a reunião mediúnica, qual é o dia da reunião mediúnica, como é que eu faço para participar da reunião mediúnica, ele é frequente. Quem dirige reunião mediúnica, quem dirige centro espírita, passa por isso, pelo menos umas 20 vezes por ano, porque as pessoas querem o centro pelo fenômeno mediúnico. Elas não querem a doutrina pela proposta de transformação que a doutrina representa para nós, não é? E aí, quando a gente está nessa situação, fica aquela crisezinha, né? Eu deixo, não deixo, mas se eu não deixar, a pessoa vai embora do centro. E aí eu me recordo do livro dos médiuns, que vocês estão estudando, né? Vocês vão chegar lá nos médiuns imperfeitos. Quando Allan Kardec estuda os médiuns imperfeitos, ele passa pelos médiuns suscetíveis, aqueles que se aborrecem, aqueles que querem ser contemplados, mas não querem ser analisados, e que se afastam quando não são acolhidos numa casa espírita, quando a sua faculdade não é endeusada, não é adulada. E aí o espírito Erasto faz um comentário nessa descrição que Kardec coloca. Ele diz assim: deixai que se vão pavonear em outros lugares. Nada perdem as reuniões que ficam privadas da presença deles. Então, o nosso compromisso, gente, é com a espiritualidade, é com a doutrina. Não é em fazer campanha política para ganhar o governo de nosso lar. Não é isso que a gente está fazendo aqui na Terra, não é? A gente está num processo grande de aprendizado, de crescimento, de resgate, a maior parte das vezes, de resgate, de tentativa de refazer deslizes que nós cometemos no passado e agora fazer de forma certa, agir de forma adequada. Então a reunião mediúnica ela é uma ferramenta, mas se a gente não consegue se encaixar numa reunião mediúnica, vá colaborar no passe, vá ajudar na cantina do centro, vá participar do serviço assistencial, vá participar, quando a gente puder voltar, né, a fazer visitas a hospitais, a asilos. Gente, que trabalho mediúnico é esse? Imenso! Quando a gente senta ali na cama do lado de um idoso, do lado de um enfermo e começa a conversar com ele, acontecem várias coisas. Duas eu posso relatar de cara. Primeiro, nós vamos ser meio médiuns psicofônicos. Parte do que nós falarmos vai ser inspirado pelos benfeitores espirituais daquela pessoa que querem que ela seja, né, que levante o astral, que ela fique mais otimista, que ela desenvolva energias e forças. E outra coisa é que, como nós estamos ali, contato físico, contato mental, fluidos vão fluir de nós para essas pessoas num verdadeiro trabalho de passe. Então é trabalho mediúnico também. Se a gente pensar bem, no sentido rigoroso, todas as atividades do bem na casa espírita são tarefas mediúnicas. O evangelizador que se esmera, que prepara uma aula de evangelização dedicado, querendo que aquelas crianças que nós não sabemos se são espíritos que estão encaixados lá na questão 379 do Livro dos Espíritos, ou se são daqueles que depois Kardec entrevistou lá no livro Céu e Inferno, nas partes mais baixas, nas categorias mais inferiores, são apenas crianças para nós? São promessas para nós? E aí o evangelizador que prepara a sua tarefa, que age dessa forma, é médium. Ele está sendo médium simultaneamente dos benfeitores espirituais de todas aquelas crianças. Dos pais daquelas crianças que precisam do evangelizador muitas vezes para servir de um suporte, de um apoio no processo de educar, que não é um processo trivial, que não é um processo fácil. E que não pode ser transferido para o evangelizador também. Então trabalhamos em reunião mediúnica. Nós não estamos deixando de fazer o bem, deixando de fazer a caridade. Só ficamos frustrados porque nós muitas vezes queremos a reunião mediúnica como uma forma de obter informações do mundo espiritual, sobre como agir, sobre o que fazer. Pede uma orientação para o guia lá. O que eu faço a respeito desse emprego? Eu troco ou não troco de emprego? Em doutrina espírita isso não devia acontecer. Embora aconteça. Muita gente faz. Muita gente se aproxima da tarefa mediúnica buscando esses benefícios materiais, buscando essas situações de colocação temporal muito rápida. E isso não é bom, isso não é saudável. Então, quando a gente começa a pensar nos tipos de faculdade, na nossa colocação, e aí pensando em quantos de nós aqui trabalhamos em reuniões mediúnicas e há quanto tempo, aproveitemos esse tempo de suspensão das atividades para nos abastecer de mais conhecimento, de mais informação, certo? E, a partir daí, com mais conhecimento, com mais informação, nós teremos instrumentos melhores para os benfeitores espirituais. Nós seremos muito mais úteis. Um dos últimos vídeos da série, né, do Mediunidade em Foco, que ainda vai ao ar, ele trata exatamente da influência moral do médium. É um capítulo lá do Livro dos Médiuns, da influência moral do médium nas comunicações. E tem um texto, tem uma resposta que os espíritos dão, que é o seguinte: os benfeitores espirituais podem se servir de um médium imperfeito, moralmente imperfeito, vamos colocar assim, né? Eticamente imperfeito.
quando não dispõe de outro melhor. Opa! E aí a gente começa assim, então, o que a gente tem que fazer é não ficar nesse segundo grupo, né? No segundo grupo, aquele grupo do só tem tu, vai tu mesmo. A gente tem que tentar estar qualificado para que a espiritualidade nos escolha em primeiro lugar. Mas não porque eu quero ser o principal da reunião, não porque eu quero ser o médium principal, mas porque as minhas faculdades, o meu sentimento, a minha proposta de trabalho é de servir e de aprender, porque seria muito inútil participar de reuniões mediúnicas, observar tantas vezes espíritos muito violentos, muito embrutecidos, sendo ajudados, sendo resgatados pela espiritualidade amiga, e a gente fica comovido com isso. Ou então aqueles espíritos muito sofredores, que sofreram acidentes, antigos suicidas, aqueles de nós que participamos de reunião mediúnica e que já tivemos a oportunidade de ver a manifestação de um suicida, principalmente se recente, numa reunião como essa, vai entender quão dolorosa e o quanto ela requer toda a discrição da nossa parte, para não ficar nem comentando, nem pensando nela depois da reunião, e o sentimento mais nobre possível para que aquele nosso companheiro, aquela nossa companheira sofredora, que ali se manifestam, recebam o lenitivo. Porque se a espiritualidade identificou que aquele espírito suicida, que aquele espírito embrutecido, tem condições de ir à reunião onde estarão os encarnados, algo eles têm para nos ensinar. Nem que seja aprendermos o que não fazer, porque nós vamos aprender o seguinte, olha, se eu seguir pelo caminho que esse espírito seguiu, o meu destino vai ser o dele. Não deveria frear, gente? Quando a gente recebe, por exemplo, um espírito que desencarnou de um infarto, porque ele estava excessivamente acima do peso, porque ele tinha várias outras comorbidades, e ele relata isso, que era gordo demais, que ele tinha diabetes, que ele não se controlava, que ele sentia falta do alimento, a gente começa assim, eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que mudar meu jeito de me alimentar, eu tenho que mudar o meu jeito de colocar mais exercício físico na minha caminhada. Olha o aprendizado que a reunião mediúnica trouxe. Então, muitos de nós temos ainda essa visão equivocada de que os atores principais da reunião mediúnica somos nós, os médiuns encarnados. E não somos. Nós somos meros coadjuvantes, que a espiritualidade consente para nosso aprendizado participar da reunião, cooperar com eles, porque se nós não estivermos lá, eles vão agir no mundo espiritual, eles vão realizar a tarefa no mundo espiritual. Se nós formos ao livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é extremamente recomendável, Perturbações Espirituais, é o terceiro livro daquela série Transição Planetária, né? E aí, nesse livro Perturbações Espirituais, o Manuel Filomeno de Miranda ele vai descrever as perturbações, os ataques que as forças sombrias tentam fazer em casas espíritas muito antigas, em casas espíritas consolidadas, pela invigilância dos encarnados. Tá? E aí é muito interessante que, assim, enquanto nós estamos acordados, enquanto nós estamos ali na vigília, os atritos são tantos que o equilíbrio é difícil, é complicado de acontecer. O que a espiritualidade faz? Espera todo mundo dormir, dá um sossega-leão naquele bando todo, leva para o mundo espiritual e aí lá consegue. Lá consegue fazer o presidente do centro que engravidou uma das trabalhadoras da reunião mediúnica a se arrepender e perceber a bobagem que fez e assumiu a responsabilidade do que criou. Ajudam as duas irmãs a se entenderem e aquela que estava querendo comercializar com o ambiente espírita a entender o trabalho de renúncia da outra e ajudar. Então isso acontece no mundo espiritual. Porque aqui nós ainda temos o narizinho levantado, a vaidade, a sensação de que eu sou médium há 40 anos. Então é muito útil e muito importante que a gente aproveite esse período. Reuniões mediúnicas fechadas não significa trabalho mediúnico interrompido. É hora da gente olhar para as nossas mediunidades, olhar para o trabalho que nós estamos fazendo, perceber qual é a nossa intenção, qual é o nosso desejo em participar da reunião mediúnica, o que não deve desanimar ninguém, porque de vez em quando depois Maurício falou então que se o meu desejo não for de trabalhar, né, eu não devo participar. Não, eu não disse que você não deve participar, eu disse que se o seu desejo não for de trabalhar, ele deveria ser. Então trabalhe para ser, faça esforços para mudar essa postura da curiosidade. É tão legal ver o espírito sendo atendido. Olha como é que vou usar você de exemplo aqui. O André é doutrinador. Olha como é que ele conseguiu dominar aquele espírito lá. É torcida. Tem a torcida do André e tem a torcida do obsessor. Tem gente que fica assim. Quer ver que esse obsessor vai passar a perna, vai dar uma rasteira no André? Gente, faz isso não. Né? Então essa é a questão. Vamos aproveitar esse instante que nós estamos estudando para rever. Vamos aproveitar essa oportunidade que nos é concedida, tirar desse limão horroroso que é essa pandemia, algumas mousses de limão, porque limonada também de vez em quando fica com pouco açúcar, né? Eu tenho que botar açúcar demais para ela ficar doce, não é bom, mas mousse de limão é uma delícia, quem come sabe. E aí é interessante a gente pensar dessa forma, estamos aqui reunidos,
9, e só 9 mesmo, não entrou mais ninguém, viu, André? E aí é importante a gente pensar assim, estamos reunidos para quê? Para aprender sobre mediunidade. É um estudo teórico? É um estudo teórico, mas ele vai ser muito útil na nossa prática. Não apenas na nossa prática lá na reunião mediúnica quando ela recomeçar, mas na nossa prática hoje, no lidar com os nossos filhos, no lidar com os nossos alunos, entender que algumas dessas pessoas que estão em torno de nós podem estar sob influência de um espírito atrasado e a gente não tem que ficar dando chilique mediúnico, recebendo o espírito atrasado que perturba essa pessoa para poder mostrar que ela está obsidiada. Não, a gente pode entrar em prece, encaminhar aquela entidade mentalmente para a espiritualidade amiga para que eles possam fazer o esclarecimento. E aí cada um de nós vai encontrar nesta proposta, vai encontrar nesse novo caminho que vai ser delineado a partir dos estudos que nós estamos fazendo, sem a preocupação, sem nenhum tipo de ansiedade. A espiritualidade sabe, eles entendem. Não está a matroca essa terra, não. Apesar de todos os nossos deslizes, apesar de nós estarmos agora recebendo de volta o contragolpe das nossas ações contra o ambiente, porque é isso que representa esse momento de doença, de reclusão em casa, né? A espiritualidade está tentando minimizar, mitigar os nossos sofrimentos. Pode ter certeza que apesar de nós termos observado as desencarnações aí em torno de nós, como eu falei no começo, né? E muitas vezes eu vejo com espanto as pessoas tentando minimizar isso, reproduzindo inclusive, né, posts ou tweets de grupos conspiracionistas na internet, naquelas redes sociais que mais não acrescentam nada à nossa vida, né? Não é que as pessoas só morrem de Covid, gente, é porque realmente está morrendo mais gente disso do que de outras coisas. E é isso que vira notícia. Se nós tivéssemos uma epidemia, né, de catapora e as pessoas começassem a desencarnar de catapora, pode ter certeza que os jornais iam mostrar um monte de gente com a cara pintada lá de catapora. Mas é a doença do agora, então é a doença que é notícia. E saibamos como administrar isso. Diminuir a nossa ansiedade também, diminuir o nosso medo, porque o medo vai diminuir as nossas defesas. Ter confiança, mas não sermos temerários. Não, eu vou para a reunião mediúnica de qualquer jeito, eu vou para a reunião mediúnica porque é o meu compromisso. E aí, e se alguém daquela reunião foi infectado por você? Ah, mas eu não tinha doença. Não, mas no percurso, quando você cumprimentou aquela pessoa que passou por você ali na rua, e ela estava sem máscara, o vírus passou para você, você esfregou a mão na sua testa que estava com o vírus e passou o vírus para a pessoa. Pronto. É o suficiente. As nossas duas companheiras queridas lá do Paulo de Tarso, que passaram para o mundo espiritual em função dessa doença, não as contraíram na casa, porque a nossa casa, assim que veio a deliberação das autoridades de saúde, nós entendemos a gravidade e a responsabilidade que nós tínhamos de preservação da vida, para que no futuro nós tivéssemos condição de realizar o trabalho espiritual. Porque essa é uma questão que as pessoas não estão levando em conta. Então, quando se trata de mediunidade, nós podemos ser médium sempre. Nós podemos ser médium em todas as instâncias. E torcer para chegar a hora, né, da segunda dose da vacina, para quem já tomou a primeira. Alguns aqui já tomaram até duas. Eu ainda estou esperando a minha segunda. Tá? Eu só sou meio jacaré, não sou um jacaré inteiro ainda. Então é importante a gente estar atento a isso e fazer aquilo que a ciência... doutrina espírita não é doutrina de fé raciocinada, não é? Então como é que nós vamos ter espíritas querendo recorrer a atos milagrosos, que a ciência já provou que não são válidos, não são úteis, a medicamentos que não fazem nenhum sentido? Temos que considerar isso também a partir do estudo que nós fazemos. Confiar na espiritualidade, sim. Aliás, tem um trecho que eu acho ótimo, e ele vem lá da filosofia sufi, né? Ele diz o seguinte: olha, confia lá, mas amarre o seu camelo. Olha como é que é interessante, né? A gente tem a confiança em Deus, mas o amarrar o camelo é fazer a parte que nos cabe. É cuidar da parte humana da nossa existência, da parte material da nossa existência, com um equilíbrio entre o ser espiritual e o ser material. O ser material nós estamos, o ser espiritual nós somos. Mas se eu começar a trabalhar mal o meu ser material, ele vai desencarnar, ele vai expulsar do corpo antes, e aí é uma oportunidade perdida. Duas recomendações de livros que são muito interessantes nesse sentido. Um deles é o Missionários da Luz, em que o André Luiz descobre que poucas criaturas na Terra são chamadas de completistas, aquelas que conseguem passar aqui no plano tempo planejado para elas no planejamento encarnatório. Então é muito importante a gente estar atento a isso. E a outra questão é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que trata do sede perfeito. E ele se encerra com uma mensagem que nos manda cuidar do corpo e do espírito. Cá estamos nós, vocês em Sepetiba, eu em Seropédica, fazendo o que é possível para crescer, trabalhando como nós podemos trabalhar. Imagina, com certeza André também deve passar por isso. Quanto atendimento fraterno a gente não tem feito pelo WhatsApp, né?
Aí é um uso bom do WhatsApp, em vez de ficar passando teoria conspiratória, mensagem antiga, mensagem que foi passada há 3 anos, a gente manda de novo como se fosse de ontem. Faz isso não, gente. Vamos pesquisar um pouco, não vamos ser disseminadores de mentiras. E tudo isso olha só, a gente tá tão preocupado em ser médium na reunião mediúnica e se esquece que está sendo médium da mentira quando faz isso na rede social, quando faz isso no nosso dia a dia. Então, sejamos cautelosos, para que a gente possa realmente preparar um instrumento que a espiritualidade vai utilizar. E conscientes. Tudo está sendo feito para que nós saiamos mais rápido possível, pelo menos da parte da espiritualidade amiga, talvez, e aí a gente observa de novo lá, quando vai no Livro dos Espíritos, quando estuda a codificação, os Espíritos dizendo a Kardec, quando ele pergunta a respeito das pessoas que são resistentes ao progresso, que são obstáculos ao progresso. E aí os Espíritos usam uma figura alegórica daquela época, do século XIX, né? Serão esmagados como pedras sobre as rodas de uma grande carruagem, que é a carruagem do progresso. Então tenhamos paciência e a história vai fazer, né, a avaliação de tudo que nós estamos vendo acontecer aí, vai avaliar as situações e as pessoas. O importante é que nós não sejamos causa de escândalo. Jesus disse que era necessário que viesse o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo viesse. Então essa é a nossa recomendação. André, eu gostaria de deixar tempo para a gente poder conversar, para ouvir as pessoas, para a gente poder dialogar um pouco. Eu acho que é o suficiente, eu já falei aqui quase 45 minutos. Deixo agora para vocês, se vocês tiverem interesse em conversar, em questionar alguma coisa, em tratar do assunto mediunidade, naquilo que a gente souber, naquilo que a gente puder. É verdade. Em primeiro lugar, a gente agradece aí a tua exposição e principalmente ao tema que você abordou. Você foi muito feliz nessa escolha, porque, sem dúvida, tudo isso que você colocou para a gente nos toca a todos, né? A ansiedade, a preocupação que temos em estar achando que nós estamos sendo até relapsos no nosso compromisso com a espiritualidade, mas, na verdade, a gente percebe que isso não é verdade, né? Como você bem colocou, a gente tem que... E outro dia eu vi um termo que acho que expressa bem isso, né? É o igrejismo, né? É o fato de nós acharmos que nós só somos espíritas se estivermos na casa espírita. E a codificação ela é muito fértil para nos alertar sobre isso. Nós somos espíritos e espíritas em qualquer lugar que estejamos. E a prática do bem, ela não tem a casa espírita como seu único foco. A prática do bem, ela vai se dar em qualquer ambiente que estejamos e de diversas formas. Mas como nós somos muito materiais e materialistas, a gente acha que fazer o bem é dar uma cesta básica, quando muitas vezes dar o ouvido já é uma de grande ajuda. Então, realmente, essa é uma reflexão importante para que todos nós façamos com relação ao aparente comportamento estático que estamos tendo, mas talvez estejamos sendo muito dinâmicos. E é interessante, André, porque assim, você tocou num ponto que é importante, porque muita gente está preocupado em não estar a fazer trabalho mediúnico. Mas todas as vezes que a gente faz o bem é trabalho mediúnico. Todo ato de generosidade, todo ato de bondade, os benfeitores espirituais vão estar se utilizando de nós para atender, para assistir aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas. Então, até o esforço de doar para uma cesta básica, ou de ficar até mais tarde um pouquinho conversando com alguém que tenha necessidade, por uma ligação de vídeo, ou pelo WhatsApp, isso é fazer trabalho mediúnico, sim. Atender a inspiração dos benfeitores para fazer o bem onde nós estivermos. Nós não precisamos da instituição física para fazer o bem. E não precisamos da reunião mediúnica presencial para o trabalho mediúnico. Porque todas as vezes que nós nos ligamos à fileira do bem, nós somos médiuns. Médiuns de bons espíritos. Médiuns de amigos que querem nos ver progredir. Então, não vamos desistir disso. Quando nós nos colocamos a estudar em grupo assim, porque aí um traz uma contribuição, outro traz outra, outro traz outra, isso também é ser médium. Por quê? Porque pode ser que aquele benfeitor espiritual tenha intuído, vou usar de novo alguém que eu estou vendo na tela aqui, mas a Maria das Graças, para fazer uma pergunta que ela já sabe até a resposta, mas que pode ser a dúvida de alguém que não teria coragem de perguntar na reunião. E aí ela faz e coloca. A gente faz isso, né, André? Muitas vezes a gente faz a pergunta retórica para os alunos e a gente mesmo responde. Por quê? Porque alguns deles ficam envergonhados, não tem coragem de perguntar. Então a gente lança, porque sabe que aquilo ali vai ser a dúvida. Isso também é ser médium. Isso também é colaborar com a espiritualidade. Todo processo de crescimento,
Tudo o que nós estivermos fazendo, que nos instrumente para fazer o bem, é tarefa mediúnica. Não é ostensiva, mas é tarefa mediúnica. E quanto ao socorro aos espíritos encarnados e desencarnados, e aí vale a resposta que eu costumo dar para as pessoas que pedem para eu colocar o nome delas na desobsessão. Eu aviso, não vou mentir. Olha, a nossa reunião mediúnica presencial está suspensa desde março. Mas lembre-se, ao orar por você, ao orarmos por você, porque a gente aqui no Paulo de Tarso tem uma reunião, a gente se reúne virtualmente, né, para orar 6 horas, para pedir paz, para harmonia, para essa sociedade terrena toda, envolve o nome dessas pessoas, já vai estar sendo atendido, e nenhum de nós está desassistido. Lembre-se, antes de 1857, já existia desobsessão, só que ela era lá no mundo espiritual. Os benfeitores faziam, agiam e socorriam, desde sempre. Jesus começou o trabalho da desobsessão quando ele conversa lá com os espíritos que obsidiavam o Gadareno. É o primeiro momento que a gente tem um diálogo de desobsessão, é aquele ali do Evangelho. Mas depois, muita gente foi transformando isso em expulsar demônio. E a proposta não era essa. A proposta é ajudar, fazer o bem para o desencarnado, para o encarnado, porque de vez em quando a gente tem o obsessor que está encarnado, né? O desencarnado ou é o obsidiado. Vai lá no livro dos Domínios da Mediunidade de André Luiz que a gente vai ver isso de novo, tá bom? Então, eu agradeço muito e vamos continuar conversando. Vamos lá, gente. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Nossa querida Zefinha chegou agora, mas está sempre ligada com a gente. Nos nossos estudos, Maurício, como é que nós procedemos, né? Porque nós não temos aqui nenhum especialista. Somos todos estudantes, né? Ainda no pré-primário. Então, nós vamos lendo os livros e discutindo. Então, você tocou num ponto muito interessante há pouco. As trocas são muito férteis. Então, quando nós lemos uma pergunta e às vezes não entendemos, aí relemos, alguém faz uma colocação, outro dá um exemplo, outro faz uma citação, e aí a gente vai construindo o nosso conhecimento num passo a passo, né? De uma forma gradual, mas sistemática, porque a gente já estuda aqui há algum tempo. E isso é importante nessa participação. Eu gostei muito também na live que você me passou aquele link, daquele menino, né? Tinha um menino que até o rapaz que estava coordenando falou, você fala pouco, e diz, eu estou bebendo dessa água. Lembra que ele comentou isso? Lembro, foi sábado passado isso. Isso, mas como você percebe nele uma vontade, né? Um prazer de estar ali aprendendo e discutindo, né? Discutindo no bom sentido, né? De colocar uma situação, de ouvir outra. Eu acho que isso que faz com que esse nosso grupo ele seja muito coeso nisso. A Maria das Graças é que nos orienta mais, que tira muitas vezes as nossas dúvidas, né? Mas é um grupo que traz muito as suas dúvidas para cá. É porque não existe formatura de mediunidade, né, Graça? Médium não se forma nunca, a gente vai ter muita coisa para estudar. Então, assim, eu não sou expert em nada, eu sou estudante de mediunidade há 35 anos só, tá? Mas ainda sou um eterno aprendiz. Ainda há muita coisa que eu tenho aprendido. Eu tenho compartilhado aquilo que eu já aprendi, mas eu aproveito, por exemplo, nesse caso dos estudos do livro de Emmanuel, do grupo lá, do Jailton, do Gustavo, do Vitor Hugo, esse jovenzinho que você falou, ali eu me coloco como aprendiz. Eu me coloco junto com eles para aprender o que Emmanuel vem nos ensinar. E isso é interessante também com relação a Kardec. Tá? O coordenador de uma reunião de estudos não quer dizer que ele tenha que ter doutorado, até porque nós não temos nenhuma universidade que forme espíritas. Não tem doutor em espiritismo. Eu tenho arrepio no pé de espírito toda vez que eu ouço alguém fazer cartaz de palestra e botar que é o doutor fulano de tal, que é a doutora Beltrana, porque não existe doutor em espiritismo. Tá? Eu volto a insistir, aparece professor aí, Maurício Mancini, porque eu estou numa outra conta para poder acessar o Gmail, porque né, o Meet não roda onde está aberta a minha conta de trabalhar lá no coisa. Então, é só por causa disso. Mas não existe professor de espiritismo. Nós somos todos aprendizes, nos coloquemos na condição de aprendiz. Quando eu mandei o convite aquele sábado, André, eu estava convidando vocês a aprenderem junto comigo, a estudar junto comigo. Não que a gente fosse ensinar nada, e também não vim aqui para ensinar nada. Eu vim aqui para a gente conversar, para a gente poder ter esse diálogo carinhoso, fraterno, né, fazer algumas considerações até do que eu tenho aprendido com outras pessoas. E uma delas é esse nosso compromisso da mediunidade com a espiritualidade, ele não deixa de ser atendido, ele não deixa de ser realizado, porque não é na parte prática presencial que ele é maior. É justamente quando nós estamos em boa sintonia e os benfeitores nos levam ao mundo espiritual para o trabalho.
É ali que nós somos verdadeiramente médiums e operosos. Aqui na reunião mediúnica privativa, que deve ser privativa, né? A gente tem que estar sempre atento para aprender o que eles têm a mostrar para nós. E é essa obra que eu ia citar lá no finalzinho. Quase que eu esqueço, mas é o que é o Espiritismo. Quando Allan Kardec vai ter aquela entrevista com o crítico. E o crítico diz que vai escrever uma obra, que vai desmascarar o Espiritismo, que vai acabar, mas que ele poderia mudar de ideia se Kardec deixasse ele assistir a algumas reuniões práticas. E aí o Kardec diz assim, não senhor. Se você assistir sem saber, sem entender o que aquilo ali significa, vai ficar mais confuso. Então eu recomendo que você estude, que você pegue os livros que já foram publicados, que você leia a Revista Espírita na época, que era o que estava mais em voga, para, né, realmente aprender o que é o fenômeno mediúnico. Depois, se aí quiser aprender, franquearemos a reunião. Mas antes disso, não. O estudo teórico tem que vir sempre antes do estudo prático hoje. Aquela história de médium de berço, foge disso. Foge dessa história de médium de berço que não precisa estudar, porque é espeto, vai dar rolo. Vai para a reunião mediúnica, vai fazer igual o hematoma na canela lá da minha mãe, que o coitado do João fazia, porque ele era um médium desequilibrado. Então a gente tem que estar atento a isso. É verdade, porque o que eu vejo no Espiritismo é o grande exercício da humildade, né? Esse é o grande exercício que a doutrina nos ensina, né? Para qualquer que seja a situação, seja na prática da mediunidade, na própria prática da caridade, quando você faz a caridade e quer ostentar a caridade, pronto, você já está caindo por terra, né, tudo aquilo que você pensava que estava construindo. Então, esse eu vejo como o grande exercício que a doutrina nos ensina, né, em todos os momentos, em todas as ações, no que quer que estejamos fazendo e aprendendo dentro da doutrina, que a gente precisa ter humildade para reconhecer que somos realmente ainda espíritos muito endividados, né? Ainda temos muitos resgates a fazer, né? Ainda temos muito para aprender e para construir, né? E o ensino da mediunidade, particularmente, ele é muito fértil nisso, né? Por tudo isso que você nos colocou hoje, né? Por toda... a gente vê muito isso, até em outras religiões espiritualistas, né? Onde receber uma entidade faz da pessoa, assim, um diferencial. Quando, na verdade, muito pelo contrário, né? Pode ser até que ali seja um ponto de caída, né? Se a pessoa não souber lidar com isso. Então, até lembrando Jesus, né, André? Né? Seja no Rei dos Céus, o maior será aquele que mais servir. Isso, exatamente. Né? Aquele que for servo de todos. Porque o que o Cristo nos ensinou em todos os momentos foi a humildade, né? Uhum. Humildade maior do que alguém estar pregado numa cruz e pedir ao Pai, Deus perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quando a gente ouve, quando a gente lê esse trecho, falando, caramba, né, quem sou? E até ontem eu estava, aliás, no nosso estudo de segunda-feira, que nós estudamos o acolhimento fraterno, né, eu me lembro de um episódio de Chico, né, em que uma senhora chegou elogiando. Chico, você é isso, Chico, você é aquilo. E ele diz, não, minha senhora, eu sou apenas um verme. E Emmanuel do lado deles assim, Chico, não ofenda o verme. Ou seja, se Chico diz, eu sou apenas um verme, e ele está ofendendo o verme, né, o que nós somos. Né? Pois é. Então, esse exercício da humildade, ele é riquíssimo em todos os momentos, né, para que a gente consiga sair dessa encarnação melhor do que chegamos. Né? Eu acho que esse é o grande ensinamento em todas as etapas, em todos os estudos. Isso aí, com perseverança, né? Não vamos desistir. Ah, mas eu não tenho mediunidade ostensiva. Sim, mas tudo que a gente aprender sobre mediunidade nesse instante nos ajuda, inclusive, a perceber quando é mediunidade, quando é misticismo, quando é animismo em outros companheiros, né? Em outras pessoas em torno de nós. Porque você já imaginou você estar lá escolhendo tomate na banca da feira e alguém chega, ai, eu tô vendo um espírito aqui do seu lado que tá mandando dizer isso. Aí você diz assim, olha, você manda esse espírito estudar lá na minha casa, que a gente tem um estudo sério sobre mediunidade, e ele vai aprender o que é disciplina. Pronto. Acabou com esse médium que dá chilique mediúnico. Isso não é mediunidade, gente, isso é chilique mediúnico, tá? Que a pessoa ainda dá até aquele chacoalhão assim, é chilique mediúnico, não é mediunidade. Médium de verdade é equilibrado. Médium de verdade não fica fazendo demonstrações públicas de mediunidade. Tem que ficar virando o olho, ficar dando fungada, dá 2 fungadas, o espírito entra, dá 3 fungadas, o espírito sai, que é isso? Né? Então, disciplina, não foi isso que foi proposto para o Chico? Na reunião mediúnica, mais disciplina ainda. E muito estudo, né? E muito estudo. Vamos lá, gente. Alguém gostaria de fazer alguma colocação aí, de aproveitar essa oportunidade aí para trazer mais alguns esclarecimentos para a nossa reunião? Esperamos contar com você outras vezes, Marcos.
Olha, Maurício, nós né? começamos o período na rural aqui essa semana, tá? Eu tô bastante enlouquecido, mas quando tiver uma oportunidade a gente vai Isso, tentando quando você tiver ajustar. um tempinho aí, você comunica lá no nosso grupo para Tá. que a gente possa sempre trazer essas discussões. Rosa, você queria dizer alguma coisa? André, não, só uma passagem que aconteceu aqui. Uma amiga minha bateu no portão aqui em casa e veio perguntar se o Varela estava funcionando. Eu falei, não. Ela, porque eu estou desesperada, porque eu não tô indo a lugar nenhum, e as pessoas vêm a mim, pedem para eu rezar, pedem para eu fazer oração, pede isso, pede aquilo, porque ela trabalha já há muito tempo assim, no centro, né? E ela tá, aí bateu, mandando para casa, bateu com o que ele falou. E ela está muito assim, porque não está indo. Então, ela acha que ela não pode estar fazendo esse atendimento, porque ela não está recebendo no centro, quando ela vai, que ela frequenta o acrite, aí que ela recebe o passe, aí ela está. Aí eu já falei, não, mas aí o centro não pode funcionar. Aí eu conversei com ela bastante, ela contou lá os problemas dela, fiz lá o meu atendimento paterno, entendeu? Aí eu falei, não, a gente vai ver se algum centro está funcionando, eu te levo, não sei o quê. Mas agora, depois dessa brilhante explicação do nosso querido Mancini, eu vou conversar com ela, vou passar as informações para ela e vou acalmar o coraçãozinho dela, que ela está desesperada justamente com isso. Porque como não está funcionando o centro, e as pessoas pedem a ela o auxílio e ela vai, mas ela vai com medo, ela vai insegura, que ela diz que não pode estar atendendo as pessoas, porque ela não está indo ao centro. Né? Mas, Então, Rosa, foi bem coloquial isso aí. eu não sei, é assim, se ficou legal a gravação, ela vai ao ar lá no meu canal nas quartas-feiras, ela vai aparecer como live espírita. Tem Aí você isso, manda o né? link pra ela. Mas assim, comenta com ela o seguinte, não precisa esperar sair o vídeo. Ela tem que dar graças a Deus de ser médium agora, no século XXI. Né? E poder exercitar a mediunidade ostensiva quando puder estar reunida. Porque se fosse médium na Idade Média, ser médium ia parar na fogueira, né? Então tinha que deixar a espiritualidade agir sozinha, tinha que deixar a espiritualidade agir quietinha, porque era ir para na fogueira, ia ser queimado como bruxa. Tá? Então vamos aproveitar e entender, gente, o nosso compromisso é com o bem, é com o crescimento, a espiritualidade vai nos usar da forma que for possível. Não há necessidade, não há urgência, não há necessidade de nós violarmos normas sanitárias para fazer funcionar uma reunião mediúnica só porque nós temos a falsa ideia de que sem isso os espíritos não trabalham. Os espíritos estão trabalhando muito, trabalhavam antes de nós e vão continuar trabalhando depois de nós. Confiemos. Tenhamos certeza de que os benfeitores espirituais estão a utilizar os nossos recursos mediúnicos para fazer o bem. E nos coloquemos bem. Essa é a questão. Porque se ela ficar nessa posição que você comentou aí, Rosa, aí ela não vai estar acessível para os guias usarem, para os guias utilizarem, porque ela vai estar temerosa, ela vai estar fraca, né, vai estar se permitindo contato com espíritos mais inferiores. Então é manter o padrão vibratório com os benfeitores, é manter a nossa mente ligada com coisas úteis. Gente, como eu me sinto bem nesses 2 momentos da semana em que eu me coloco como simples aprendiz. Eu que nem abro muito a boca, eu só às vezes comento no chat. Existe um programa chamado Mentes Inspiradoras que ocorre lá no Ceará, em Iguatu, eu participo também no chat, e o Filosofia de Emanuel, que é todo sábado, 19h30. Eu me sinto tão bem de estudar com ele, de aprender um pouco mais. Vamos aprender um pouco mais, vamos nos colocar nessa condição de aprendizes. Né? O Gonzaguinha não mandava a gente cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz? Não é à toa não, sabe? Médium não se aposenta. Não existe INSS no mundo espiritual para médium. Tá pior do que a reforma da Previdência que fizeram aqui, porque não tem aposentadoria mesmo. Então é bom a gente pensar isso, porque você começa assim, eu já dei a minha contribuição na mediunidade, eu já trabalhei por 40 anos, a espiritualidade vai fazer assim, meu filho, então tá, a gente vai desencarnar você vem trabalhar pro lado de cá como espírito, você tá cansado de trabalhar aí, vem trabalhar do lado de cá. Então é bom a gente estar bastante atento a isso, tá ok? Agradeço muito a vocês pelo carinho, pelo acolhimento. Eu realmente lamento não poder estar tão frequentemente quanto seria desejável, mas assim, é muita coisa para fazer durante a semana. A minha rotina é de 20 para as 6 da manhã até as 10 da noite. Sempre com muito trabalho, com muita atividade, tá? Mas desde já, grato pelo carinho. Obrigado por permitir gravar e apresentar. Vocês vão aparecer no meu canal no YouTube. Olha só que chique. Aí depois vão lá curtir, tá? Vão lá curtir, vão lá se inscrever. Porque a gente tem que... Quanto mais isso acontece, mais essa mensagem vai distante, vai longe. Tá? E gratidão a vocês por causa disso. Grato aos amigos espirituais também, porque, né, como a Rosa falou, acho que assim, eu mudei o tema do estudo porque
era talvez o tema que fosse mais oportuno para esse momento. Me permiti isso sem falar com o André, coitado. Pegou de surpresa, mas não dava para fazer, não dava, tava, sabe, é igual essa palestra que foi ao ar sábado também, né? Ela ficou ali na minha mente, até que eu fizesse a palestra, aí pronto, aí eu consegui fazer, ir adiante com outras coisas, tá? Obrigado a vocês. Maurício, nós aqui agradecemos, realmente foi uma noite de muito aprendizado para todos nós, esperamos poder contar com a tua presença outras vezes, e realmente a gente termina agora 15 minutos, porque a Ângela daqui a pouco vai estar postando material das nossas palestras públicas lá no WhatsApp, 8 horas. Então, Ângela, se você me permite, né, porque a Ângela, que é a nossa comandante em chefe, eu vou pedir ao Marcelo para fazer a nossa prece final, pode ser? Marcelo, você faz a nossa prece, então? Quem é Marcelo? Perdão. Maurício. Eu tô querendo saber se tem o Marcelo na reunião. O meu obsessor já tava buzinando no meu ouvido aqui. Vamos orar então, meus irmãos. Querido Jesus, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos por essa oportunidade de estudo, pelo carinho da espiritualidade para conosco, que apesar das nossas tantas imperfeições, ainda nos permite aprender trabalhando, servir contigo, Jesus. Toma as nossas mãos, usa da nossa voz, para que possamos ser teus instrumentos na disseminação do amor e da paz na terra. Muito obrigado, Mestre. Graças a Deus.